Boa noite, amigos. Estamos aqui mais uma vez para partilhar, meditar essa palavra de Deus. Para iniciarmos, vamos invocar a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então já pode ir pegando a sua Bíblia aí, a passagem de Zacarias, capítulo 13, Antigo Testamento, capítulo 13 todo, né? Ele é bem pequeno. A gente vai dar continuidade na leitura e na meditação, né? Uma leitura orante dessa passagem da Bíblia. Então vamos lá. Capítulo 13. Naquele dia jorrará uma fonte para a casa de Deus e para os habitantes de Jerusalém, que apagará os seus pecados e sua impureza. Naquele dia, oráculo do Senhor, exterminarei da terra até os nomes dos ídolos. Não se falará mais deles. Expulsarei os falsos profetas, todo espírito imundo. E a gente costuma dizer, e isso é certo, que a palavra de Deus ela é viva, ela é perene, né? Ela permanece para sempre, ela transforma e ela é eficaz. Essa passagem, quando foi lida na semana passada, ela me tocou bastante, tocou também muita gente do grupo, isso eu vi nos comentários, né? Então, interessante a gente fazer essa reflexão nessa palavra novamente. Naquele dia, os profetas terão vergonha de suas visões proféticas e não mais se cobrirão com o manto de peles para mentir. Cada um dirá: não sou profeta, mas lavrador, e possuo terras desde a minha juventude. E se alguém lhe disser: que ferimentos são estes em suas mãos? São ferimentos que recebi na casa de meus amigos, responderá ele. Se alguém tentar ainda dar um oráculo, seu pai e sua mãe, que o geraram, repreendê-lo-ão. Vais morrer, porque dizes mentiras em nome do Senhor. E, quando ele proferir os seus oráculos, eles mesmos, seu pai e sua mãe, que o geraram, o transpassarão. Em toda a terra, oráculo do Senhor, 2/3 dos habitantes serão exterminados e 1/3 subsistirá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, fazendo um retorno ao que já foi dito anteriormente, nessa passagem, ela fala do tempo final. Sabemos desta condição. E é importante ressaltar que nesse dia, né, naquele dia, a Bíblia Pastoral fala nesse dia, ou seja, no juízo final, conforme o Fabiano falou ontem, essas coisas acontecerão. O próprio São João, no Apocalipse, ele fala disso, né? E serão exterminados falsos profetas, espíritos imundos, ídolos, né? Muito do que está escrito aqui está acontecendo hoje, né? Muita gente falando em nome de Deus, mas com outras intenções, né? Com outros objetivos, né? Como eu falei no início, a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz e ela traz atualidade para a gente. Quando eles proferiam as palavras de Deus, né? Quando eles estavam em êxtase, eles vão negar tudo isso, ou seja, vai prevalecer a verdade. O importante é isso, que a verdade é que vai prevalecer. O nome daqueles falsos ídolos, que antigamente o nome era uma coisa, ainda é, né? O nome é uma coisa muito importante na vida de todo mundo, mas o nome daqueles ídolos que eram exaltados, isso tudo vai cair por terra, né? Nesse dia, né? Esses ídolos que a gente ainda tem aí nos tempos atuais, eles vão cair por terra nesse dia do juízo final, né?
E aí que é tão forte essa passagem que ela diz que os próprios falsos profetas eles vão negar isso. Tamanho o medo, o receio, eu não sei a palavra correta para colocar. Que eles vão dizer que eles são lavradores, que ele possui uma terra desde o início, né, e que os ferimentos que era comum aparecer nos profetas, o versículo 7º e 8º, onde nós faremos uma reflexão. Espada, levanta-te contra o meu pastor, contra o meu companheiro, oráculo do Senhor dos Exércitos. Fere o pastor, que as ovelhas sejam dispersas. Voltarei a minha mão até mesmo contra os pequenos. Todos nós sabemos que a fonte de água, né? Aqui o versículo 1 fala, jorrará uma fonte para a casa de Deus e para os habitantes de Jerusalém. Água é fonte de vida, ou seja, a gente tem que ter essa certeza de que jorrará vida, não é a morte, né? Com a vinda de Jesus. Nós estamos aqui de passagem, todos nós já sabemos. O versículo 7, Jesus faz a alusão a esse versículo na passagem de Mateus 26, 30 e 31. Depois, com calma, vocês podem olhar, mas a Ana vai fazer a leitura aqui dessa passagem. Mateus 26, 30 e 31. Depois de terem cantado salmos, foram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse aos discípulos, esta noite vocês todos vão ficar desorientados por minha causa, porque a Escritura diz, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Já um prelúdio do que vai acontecer com Jesus, né? Então, conversando aqui com Duda, a gente sente muito forte que Deus está dizendo que tudo isso que está acontecendo nesse momento do coronavírus, a gente está se sentindo o quê? Sozinho, né? Parece que, nossa, Deus me abandonou, eu estou sozinho. Feriram Jesus. Então, mediante tudo isso aqui que a gente lê, né? Quando fala, espada, levanta-te contra o meu pastor, contra o meu companheiro, oráculo do Senhor dos Exércitos, fere o pastor, que as ovelhas sejam dispersas, voltarei a minha mão até mesmo contra os pequenos. Então a gente para e pensa, né? Isso aconteceu há muito tempo atrás e é de fato. Versículo 8, ele fala que em toda a terra, oráculo do Senhor, 2/3 dos habitantes serão exterminados e 1/3 subsistirá. Uma linguagem para aquele povo entender lá na época. Eu não posso chegar numerar quantas pessoas, eu não sei se eu estou me fazendo entender, numerar quantas pessoas vão ser salvas, não dá, são milhares, são dezenas, não sei, isso é o juízo que cabe a Deus. O nosso lado humano está gritando nesse momento, gritando, né, por socorro, porque a gente está realmente com esse sentimento de solidão dentro da gente. Mas a gente não pode esquecer que realmente Jesus morreu, mas ele ressuscitou. E é isso que a gente tem que guardar no nosso coração. Se ele ressuscitou, nós não temos que ter medo. Nós temos que nos manter forte. E até mesmo os pequenos vão sentir isso, né? Outro dia eu estava lendo um texto e as pessoas fazendo a distinção, porque um está estocando comida no caso, o pobre, o outro. Nesse momento todos somos iguais. Perante a Deus todos somos iguais. Não existe distinção entre o rico e o pobre, né? E ferirá todos aqueles que são ricos, são pobres. Melhor proteção para nós nesse momento e no momento futuro que vier, como a profecia nos fala, o próprio livro do Apocalipse nos fala, é manter a nossa fidelidade a Deus, é manter a nossa fé, como Abraão fez, como Moisés fez, né? De dar o sim a Deus e manter isso até o final. Então, nesse momento, nesses pequenos minutos ainda, vamos fechar nossos olhos, nos entregarmos a Deus, para que nós possamos de fato ser esse 1/3, né, que subsistirá e que nós estamos com disposição, com o nosso coração voltado para Ele. Obrigado, Senhor, por esse momento de reflexão da Tua Palavra, Senhor. Tua Palavra, como eu disse no início, viva, eficaz, a palavra que permanece no nosso coração. Transforma, Senhor, nossos corações através da Tua palavra, Senhor.
Fazer, Senhor, com que a sua palavra seja alimento para a nossa alma. Que a gente possa pegar a sua palavra e transmitir aos outros. Que nós possamos ser verdadeiros evangelizadores.